Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do nosso amado Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos refletir em 2 Coríntios 2:9. Lá diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, nessa passagem, Paulo está pedindo a Deus, no versículo 8, ele está pedindo a Deus para Deus remover um espinho na carne que incomodava muito, que fazia Paulo sofrer. Ele pediu a Deus por 3 vezes que removesse esse espinho da carne dele. E esse espinho na carne, meus irmãos, a Bíblia não relata o que é. Só sabe-se que trazia muita dor, muito sofrimento e transtorno para Paulo. E esse espinho pode ser qualquer coisa. Poderia ser uma enfermidade, poderia ser uma fraqueza na vida de Paulo. Poderia ser qualquer coisa, meu irmão. Não há relatos do que poderia ser. Mas, meus irmãos, essa passagem de 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra que a graça de Deus é o suficiente para nós e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando reconhecemos a nossa fraqueza e dependência de Deus, Ele nos capacita, nos fortalece para enfrentar qualquer fraqueza. Não precisamos temer, pois é justamente nelas que Deus pode agir poderosamente. Nós, meus amados, como mortais, nascemos frágeis, dependentes e imperfeitos. Sofremos, enfrentamos fome, fadiga, sede, vivenciamos emoções humanas como raiva, tristeza, medo, alegrias. E também nos falta, meus irmãos, sabedoria, conhecimento. E estamos sujeitos a tentações de muitos tipos e de várias formas. Irmãos, Jesus também, assim como nós, nasceu num corpo mortal. Ele assumiu plenamente a fraqueza humana e a mortalidade, a fim de poder compadecer-se das nossas fraquezas e nos socorrer, meu irmão. Quem melhor do que Jesus pode fazer isso? Se ele viveu, se ele sentiu na pele o que é a fraqueza de um ser humano. Sendo assim, contamos com Jesus em momentos de fraqueza, porque Ele entende, Ele compreende as limitações e fraquezas de um corpo mortal. Como seres humanos, nós nos deparamos, meus irmãos, diante das nossas fraquezas diariamente. Só que ser fraco em alguma área da nossa vida não é pecado. Pecado só se torna real quando não dominamos as nossas fraquezas. Aí sim, surge o pecado e ele se torna real na nossa vida, no nosso dia a dia. E todo ser humano, meus irmãos, sabe qual é a sua fraqueza. Nós sabemos exatamente quais são as nossas fraquezas. Nossas fraquezas podem ser álcool, droga, fofoca, falar demais, infidelidade, pessimismo, arrogância, preguiça, trapaça, enfim. Pode ser vários, meus irmãos. Aqui são apenas alguns exemplos. Todo ser humano sabe o seu ponto fraco. Então, é necessário dominarmos nossas fraquezas para que não se torne um vício sem controle e venha trazer dor, tristeza, desespero e perdas, meus irmãos. Porque quando não controlamos os nossos impulsos, as nossas emoções, os nossos desejos, quando não controlamos a nossa carnalidade, meus irmãos, os nossos erros pode trazer inúmeras consequências para nossas vidas. Muitas vezes, meu irmão, por causa de um erro, por causa de uma atitude negativa, por causa de um comportamento, nós perdemos a nossa família, nós perdemos a nossa dignidade, perdemos emprego, perdemos a confiança, muitas vezes perdemos a nossa saúde e também perdemos o convívio entre colegas, amigos e familiares. Tudo isso porque não conseguimos controlar as nossas fraquezas. E, meus amados, quando não controlamos nossas fraquezas, são elas que assumem o controle da nossa vida, nos conduzindo ao erro. E os nossos erros são usados por Satanás para nos destruir. Ele vai usar as minhas maiores fraquezas, as suas
maiores fraquezas. Ele conhece nossas fraquezas e espera o momento certo para agir na hora em que estamos fracos, sensíveis, fragilizados. E Ele, meu irmão, usará várias estratégias para nos envolver nos seus laços malignos. E com isso, além de destruir nossas vidas, Ele consegue nos afastar do nosso Criador através do pecado. Esse é o maior objetivo dele, afastar o homem de Deus. Então, meus amados, precisamos controlar as nossas fraquezas, os nossos impulsos, os nossos desejos, para que não tragam danos, prejuízos permanentes para nossas vidas e para as pessoas ao nosso redor. Isso é muito sério, é muito grave. Um exemplo, uma pessoa que tem a fraqueza de roubar, ela vai, se organiza com um grupo, rouba um banco, rouba um shopping, não sei, sai roubando e de repente ela é presa, porque foi pega, furtando. Ela vai ter a vida destruída porque ela vai ser presa, ela vai ser privada da presença dos familiares, dos amigos, dos conhecidos. Se tiver emprego, ela vai perder o emprego. Muitas vezes perde a família. Enfim, perde tudo. Perde a dignidade, a confiança, perde tudo, totalmente tudo. Porque ela não controlou esse impulso, essa fraqueza dela. Fraquezas são várias coisas. Então nós temos que ter consciência das nossas fraquezas e controlá-las com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sozinho nós não podemos controlar nossos impulsos, os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa carnalidade. Sozinhos, meus irmãos, nós não conseguimos. Só a intervenção do Espírito Santo para controlar a nossa carnalidade, para que elas não nos dominem e não sejam usadas por Satanás. Então, meus irmãos, a Bíblia ela nos alerta para vigiar. O diabo é nosso inimigo e anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Isso está em 1 Pedro 5,8. Sendo assim, a vigilância é nosso maior aliado contra Satanás e seus projetos malignos. Com essa mensagem, meus amados, nós aprendemos uma grande lição. Deus é suficiente para nos fortalecer em momentos de fraquezas e Ele permite nossas fraquezas para que possamos receber sua força, seu poder, e relembrando que seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas e elas não podem prevalecer, porque o poder de Deus e sua graça estão nos sustentando e com isso somos capazes de dominá-las. Amém, meus irmãos? Assim como Deus não removeu o espinho da carne de Paulo, Ele também não vai remover nossas fraquezas. A fraqueza faz parte da natureza humana. Deus nos ensina, nos capacita a conviver e lidar com elas. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para os teus grupos nas redes sociais. Mande bênção para as pessoas que você ama.